O perdão, a libertação que o orgulho nos nega. Se você carrega no coração uma mágoa antiga, alguém que te feriu e você ainda não conseguiu perdoar, ou se você mesmo precisa de perdão e não sabe como pedi-lo, esse vídeo foi feito para você. Antes de começar, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, respire fundo e vamos juntos. Existe uma prisão que não tem grades visíveis, não tem paredes de concreto, nem cadeados de ferro, mas ela aprisiona com uma eficiência assustadora. E a maioria das pessoas nem percebe que está dentro dela. Esta prisão tem um nome: a falta de perdão. Hoje vamos falar sobre o perdão, não como um conceito religioso vago, nem como uma obrigação moral que nos é imposta de fora. Vamos falar do perdão como o ato mais corajoso, mais libertador e mais profundamente humano que existe. E vamos buscar essa conversa em dois lugares: na sabedoria dos filósofos estoicos, que entenderam o peso do rancor sobre a alma, e na palavra de Deus, que vai muito além e revela o perdão não apenas como virtude, mas como graça. O que é o rancor e o que ele faz com você? Antes de falar sobre o perdão, precisamos entender o oposto, o rancor, porque é impossível valorizar a cura sem primeiro entender a ferida. O rancor é aquela dor que ficou, aquela palavra dita na raiva que nunca foi desfeita, aquela traição que mudou tudo, aquele silêncio que durou tempo demais e que ficou dentro de você, fermentando, muitas vezes sem que você percebesse. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreveu algo que deveria ser lido por todo mundo. Nenhuma pessoa fica sem prejuízo quando inflige dano a outra. Em outras palavras, quando você guarda rancor, a primeira vítima é você mesmo. Marco Aurélio, em seus diários, foi ainda mais direto. O melhor tipo de vingança é não se tornar como seu inimigo. O estoico entendia que o ódio corrói quem o carrega, não quem o provocou. Há uma imagem que gosto muito. Guardar rancor é como segurar uma brasa quente com a intenção de jogar no outro. Quem se queima primeiro é você. Para Epiteto, tudo começa com a dicotomia do controle. Diz ele: o que os outros fazem a nós está fora do nosso poder. O que está em nosso poder é a nossa resposta. O julgamento que fazemos, a postura que adotamos, a decisão de deixar ir ou de segurar. Ele dizia: os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. Alguém te feriu? Isso aconteceu. Mas continuar sofrendo por causa disso é uma escolha. Uma escolha que, muitas vezes, fazemos sem perceber. Marco Aurélio escreveu em seus diários: quando alguém te ofende, pergunta-te: que concepção do bem e do mal levou essa pessoa a agir assim? Quando compreenderes isso, sentirás compaixão, não raiva. O estoicismo nos convida a enxergar o ofensor com compaixão, não porque ele merece, mas porque nós merecemos a paz. A libertação do rancor não é um presente que damos a quem nos feriu, é um presente que damos a nós mesmos. Essa é uma sabedoria poderosa, mas ela tem um limite. O estoicismo fala em compaixão e desapego. A Bíblia vai mais longe ainda. Ela fala em reconciliação, em graça e em um perdão que só é possível porque alguém já nos perdoou primeiro. O que a Bíblia diz sobre o perdão? A Bíblia não trata o perdão como uma sugestão filosófica. Ela o trata como um mandamento e como uma consequência natural de quem foi perdoado por Deus. Em Efésios, Paulo escreve com uma clareza que não deixa margem para interpretação.
Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Reparem na estrutura desse versículo. O fundamento do nosso perdão ao outro é o perdão que Deus nos deu em Cristo. Não perdoamos pelo esforço da nossa vontade. Perdoamos porque fomos amados primeiro por aquele que tinha todo o direito de não nos perdoar. Pedro, em certa ocasião, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Até 7? E Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é uma conta matemática, é uma declaração de princípio. O perdão cristão não tem limite de tentativas, não tem prazo de validade, não depende do arrependimento do outro para acontecer dentro de você. E Jesus vai ainda mais fundo. Na cruz, no momento de maior injustiça e dor que um ser humano já sofreu, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se o Filho de Deus, sendo crucificado injustamente, escolheu o perdão, o que isso diz sobre a mágoa que carregamos em relação àquilo que nos foi feito? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível e que é o caminho para a liberdade. Perdão não é fraqueza. Preciso parar aqui para desfazer um equívoco que impede muita gente de perdoar. A ideia de que perdoar é fraqueza, que perdoar é dizer que o que aconteceu foi aceitável, que perdoar é abrir a porta para ser ferido novamente. Não é nada disso. O estoico Marco Aurélio governou o maior império do mundo e praticava o desapego e a compaixão diariamente. Não era fraqueza, era a maior força que um líder poderia ter. Perdoar não significa aprovar o que foi feito. Significa recusar-se a deixar que aquilo continue definindo quem você é e como você vive. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar a memória da dor governar o seu presente. Perdoar não significa necessariamente restaurar a relação. Às vezes, perdoar é liberar alguém no seu coração enquanto mantém uma distância saudável na sua vida. O apóstolo Paulo, que foi perseguido, preso, traído por companheiros, escreveu de dentro de uma prisão: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: A vingança é minha, e eu a recompensarei, diz o Senhor. Entregar a conta ao Senhor não é passividade, é a maior demonstração de fé. É reconhecer que a justiça pertence a Deus e que a paz pertence a você. E quando você precisa se perdoar? Até agora falamos sobre perdoar o outro, mas há uma dimensão do perdão que muitas vezes é ainda mais difícil: o auto-perdão. Quantas pessoas carregam culpa por seus erros do passado que já foram confessados, já foram chorados, mas que o coração ainda não soltou? Quantos se punem todos os dias por algo que Deus já perdoou? Epiteto dizia: Não exijas de ti mesmo mais do que é humano. Há uma sabedoria profunda nisso. A autocrítica saudável nos corrige, mas a autopunição nos destrói. A Bíblia fala sobre isso com uma beleza que tira o fôlego. Em 1 João está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça, não as leves, não as acidentais, toda injustiça. A graça de Deus não tem exceção de tamanho. E o Salmo 103 nos lembra com imagens que atravessam os séculos. Quanto o Oriente dista do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Se Deus afastou os seus pecados até onde o Oriente dista do Ocidente, uma distância que não tem fim, quem é você para continuar carregando o que Ele já jogou tão longe? Receber o perdão de Deus e continuar se punindo é, no fundo, uma forma de não crer nele.
E a fé nos convida a algo mais difícil e mais libertador: acreditar que somos, de fato, perdoados. O perdão é um dos atos mais contraculturais que existem. O mundo diz: guarda a mágoa, defende seu orgulho, cobra o que é seu. O estoicismo diz: solte o que não está em seu poder, escolha a paz. E a Bíblia diz: perdoa, assim como foste perdoado. As três vozes convergem para o mesmo ponto. O rancor é um peso que você não precisa carregar. E soltá-lo não é fraqueza, é a maior força que um ser humano pode exercer. Talvez você esteja pensando agora em alguém, um nome que veio à mente enquanto assistia esse vídeo. Talvez seja a hora de dar um passo, não por aquela pessoa, mas por você mesmo. Perdão não acontece de uma vez. Às vezes é um processo longo, que exige oração, tempo e ajuda. Mas ele começa com uma decisão. A decisão de não deixar que a dor do passado governe o seu futuro. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Que você e eu possamos ser pessoas que perdoam, não porque é fácil, mas porque fomos perdoados por aquele para quem perdoar lhe custou tudo. Se este vídeo tocou algo dentro de você, deixe um comentário abaixo. Pode ser uma palavra, uma reflexão ou simplesmente preciso perdoar. Esse primeiro passo já é poderoso. Se inscreva no canal e ative o sino. E nos vemos no próximo vídeo. Que Deus liberte o seu coração. Até lá!